E Saulo, desde pequeno, foi conduzido para a casa de Deus, pois os judeus foram ordenados por Deus que deveria pegar seus filhos, sentar com eles na sala e ensinar-lhe a palavra de Deus. Quando fosse deitar, deveria ensiná-los, e quando eles acordassem no café da manhã, no culto doméstico, deveria ensiná-los. Quando andasse para o campo, no ato de andar, deveria andar com seu filho e ensinando seus filhos. Nunca Deus mandou que os pais mandassem os filhos orar, ler as escrituras e buscar a Deus. Não, mas que os pais fizessem isso para que os filhos aprendessem. Daí porque na igreja atual, Deus continua cobrando das famílias: traga teus filhos para a casa do Senhor. Às vezes nós criamos obstáculos, como discípulos também. Não vou levar a criança porque pesa, pastor. Não vou levar a criança porque dorme. Não vou levar a criança porque corre. Não vou levar a criança, e assim nós criamos motivos para deixá-los em casa e irmos para o culto. E você observa que Satanás, através de Faraó, disse para Moisés: vamos fazer um acordo, você vai adorar a Deus no monte, mas deixe as suas crianças aqui no Egito. O Espírito Santo quer falar conosco, que somos pais. Não negligencie a vida dos teus filhos na casa do Senhor. Então Saulo, ele cresceu nesse convívio. Aos 12 anos, como toda criança em Israel faz a sua profissão de fé, ele subiu as escadarias do templo, com pegar um pedaço de madeira nos braços e disse para o público: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor em Israel. Esta é a profissão de fé. E Saulo também fez isso. E quando já na idade adulta, ele foi estudar com o doutor Gamaliel, o mestre nata das escrituras da sua época, e foi conduzido para a seita dos fariseus, que era a seita mais rígida da época. Para você ter uma ideia, para se tornar um crente da sinagoga dos fariseus, sinagoga é uma palavra grega que traduzida para o português é igreja. Para fazer parte da sinagoga, o crente tinha que obedecer 613 itens à risca para ser membro da igreja dos fariseus. Às vezes alguém diz assim: fulano é fariseu, fulano de tal é fariseu. Irmão, eu queria ser um fariseu. Eu queria ser um fariseu. Porque os fariseus, eles eram ensinados na melhor academia espiritual da época. Os melhores mestres interpretavam as escrituras. E a Bíblia diz, Saulo testemunhando, que dos da sua época, entre novos e velhos, ele era o que mais tinha exemplo em obediência. Ele era zeloso das leis de Deus, porém sem entendimento. E sem entendimento, ele fez as barbaridades que fez, ao pegar o cabelo das irmãs, puxar o calçamento da casa, pegar seus maridos e colocar na prisão, porque estes eram os que acreditavam em Jesus e estavam dispostos a morrer por Cristo. Paulo não reconhecia Jesus como o Senhor, não reconhecia como Deus, e tinha autoridade das autoridades religiosas, alguém que dissesse que Jesus era Senhor. Amados, ninguém se atrevia a pregar para Paulo, nem João, nem Pedro, nem Filipe o evangelista. Ninguém tinha ousadia de pregar para aquele homem. E daí porque as pessoas pensavam que a igreja na época era um povinho sem dono, porque era um povinho perseguido, pobre. Todo mundo queria fazer o que bem entendia, mas Cristo mostrou que este povo chamado
E vocês conhecem a história. Irmão, ninguém convencia Saulo. Ninguém se atrevia a falar com Saulo. Meu Deus. Mas ainda há de existir um homem que Cristo não venha falar com ele e ele não venha cair de joelho a seus pés. Ainda há de nascer. E eu creio que não nascerá. Então, como ninguém falava com Paulo indo a Damasco, vocês conhecem a história. Jesus falou com ele em língua hebraica. Saulo, Saulo, Saúl, Saúl, por que tu me persegues? O que é que tu quer comigo? E quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas agora eu vou te mostrar o quanto é duro e o quanto sofre alguém que carrega o meu nome. Amados, É desse jeito. existe uma seita aqui no Piauí chamada Seita dos Nazarenos. E ela anda de igreja em igreja tentando perverter a fé das pessoas, tentando trazer o sistema judaizante para a igreja atual. E eles dizem que Cristo falou com ele dizendo em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque esta língua é santa. E esta é a língua de Deus. Mas isso é um engano. A língua de Deus quem fala é o crente, quando está orando em línguas estranhas. E Paulo diz que ninguém entende, porque fala em mistério e fala diretamente com o Todo-Poderoso. E o Espírito Santo que sabe qual é a vontade de Deus, e a vontade do crente faz o intermédio, a intermediação, fazendo o crente falar com Deus em mistério. Mas Jesus falou com ele em língua hebraica, porque era uma língua antiga que ninguém falava mais. Era uma língua morta que só os rabinos de Israel falavam. Só entre aquele grupinho dos 71 anciãos que formavam o sinédrio conheciam o antigo hebraico, pois na época prevalecia o grego e o latim na época de Jesus. Mas o Senhor falou com ele em língua hebraica, uma língua morta que ninguém conhecia, só os rabinos. Sabe por quê? Me pergunto, por quê, pastor? Que Jesus falou com ele em língua hebraica? Porque os irmãos estavam dizendo, eu agora vou falar a tua língua. Eu agora vou falar na tua língua. Eu vou te entender e tu vai me entender. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você fala para onde ou para o monte, Deus vai falar conosco na nossa língua e nós vamos entender a mensagem dele. Paulo, vindo da tribo de Benjamim, se converte ao cristianismo na cidade de Damasco. Foi quem mais escreveu as partes do Novo Testamento, as maiores cartas doutrinárias, as maiores revelações, que está aqui, por exemplo, na carta aos Romanos. Há quem diz que ele tem escrito a carta aos Hebreus, outro diz que possivelmente foi Apolo, mas pela linguagem e o conhecimento que Paulo tinha, poderia ter sido Paulo que falou e escreveu a carta aos Hebreus. Mas como Deus não quis revelar, fica aí para os homens ficar coçando a cabeça e tentar entender os mistérios de Deus, porque Deus só fala e revela o que Ele quer para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não adianta a pessoa insistir, porque não vai entender se não for Deus que revela. Paulo se converte e descobre que em Roma havia uma comunidade de crentes que haviam aceitado a Cristo, uma mistura de gentios e judeus convertidos, e muitos que no dia de Pentecostes voltaram para Roma, voltaram levando a mensagem do Pentecoste e do Cristo ressuscitado, a maior mensagem que o mundo precisa continuar ouvindo. Então, sabendo ele que havia essa comunidade de pessoas cristãs, mas que esse povo não tinha pastor, esse povo não tinha pastor. Apesar que há quem diga que Pedro e João pregou lá, mas eles não foram pastores lá. E esse povo estava sendo agora infiltrado por alguns judeus que queriam trazer as crenças do judaísmo, as liturgias, aquilo que era material para o espiritual. E
Não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou esclarecer o que é a doutrina da salvação. De modo que na carta aos Romanos você tem todas as principais doutrinas da fé cristã. Mas não é isso que eu quero falar sobre esta biografia de Paulo. Eu quero falar sobre ele se expressar para a igreja. E eu aprendo uma coisa, pastor. Paulo era doutor, ele era poliglota, ele era um fariseu diplomado, ele tinha os 9 dons do Espírito Santo, foi quem mais fundou a igreja na terra, pregou em toda a Europa, ele tinha o título de apóstolo. Mas na sua humildade, ao se reportar para a igreja, ele diz Paulo. Ele não diz pastor Paulo, doutor e poliglota apóstolo Paulo. Não, ele era humilde e ele entendia. Ele quis apresentar o seu próprio nome, Paulo. Por quê? Porque Paulo entendia que o obreiro deve ser humilde ao apresentar as suas credenciais acadêmicas. Tem pregador que quando chega na igreja para pregar e diz: eu estive pregando na cidade tal, no país tal, eu me formei tal, eu participei do seminário tal, eu fiz o doutorado tal. E isso é só para impressionar a igreja e querer que os irmãos fiquem com medo deles. Mas o obreiro deve ser humilde. E eu creio que o meu pastor concorde comigo. Antes das credenciais acadêmicas, antes das credenciais eclesiásticas, Paulo entendia que o nome dele deveria ser mais conhecido. Por quê, pastor? Porque pelo nome da pessoa você conhece quem ele é, o seu caráter, a sua personalidade. Quando eu vim, me mandaram o endereço, né? Me mandaram o endereço, fui lá no aplicativo, mas não abria o aplicativo. E chegou 7 horas e disse: eu vou chegar atrasado. E eu apertava, nada. Aí eu parei num posto que o meu combustível acabou, e eu parei no posto ali para colocar R$30 de combustível para acabar de chegar aqui. E quando eu cheguei lá, o frentista me vendo de paletó disse: o senhor é crente? E eu disse: o senhor também, a paz do Senhor. É um Senhor forte, né? E ele disse: o senhor vai para onde? Eu disse: estou indo para uma igreja neste endereço. O senhor conhece? Ele disse: ah, eu conheço o pastor de lá. Eu conheço a igreja fervorosa, eu conheço a mulher do pastor. E disse o nome, eu esqueci seu nome agora de novo, entendeu? E aí chegou um outro moço lá com um carro, e ele foi abastecer, e disse: o que é o problema? Ele disse: olha, quem quer com esse endereço? O rapaz disse: eu vou levar o senhor, siga o meu carro. E ele veio me deixar bem aqui na pista. Sabe por quê? Porque o seu nome é conhecido, o nome da senhora é conhecido. O mais importante na vida do crente, depois do nome de Jesus, é ele ter cuidado e zelo pelo seu nome. Paulo disse: Paulo, pergunte aí para as pessoas quem é eu, quem sou eu. Pergunte quem foi Saulo. Pergunte porque agora eu me apresento como Paulo. Pergunte pelo meu nome, igreja de Roma. O demônio sabe? O senhor não está sabendo, não? Lá em Jerusalém, eu ouvi contar, 7 filhos de sacerdote foi convidado para expulsar um demônio de um homem que estava endemoniado numa casa. Os 7 filhos de sacerdotes vestiram a roupa bonita, botou um sapato brilhoso de várias cores, um terno muito elegante, um anelzão bonito, de várias formaturas, levou as partes bonitas e botou a manta aqui por cima, e foram lá, os 7 filhos. E quando chegaram lá naquela pose de pregador, naquela pose de cantor, de compositor, de músico, de palestrante, naquela pose de coach, eles disseram: eu te desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram: meu Deus, é forte. Vocês falam quem? Eu te desconjuro
em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios disseram: nós conhecemos Jesus. Esse eu sei que é poderoso no céu e na terra. Mas eu também sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? O nome de vocês não representa nada para o inferno. Porque vocês não oram, não são crentes de verdade, não são ofertantes, não são dizimistas, não frequentam escola bíblica, não gostam de culto de oração, falam da mulher do pastor, já tentou puxar o tapete do obreiro. Quem é você? E diz a Bíblia que os demônios deram a surra nos 7 filhos de sacerdote que saíam gritando: vala-me Deus! E ataca comendo. Mas eles respeitaram o nome de Paulo. E por que respeitaram o nome de Paulo? Porque este Paulo, no dia que aceitou a Jesus, passou logo 3 dias sem comer e sem beber, em oração, e recebeu a visão de Deus, pois ele, cego ainda com as escamas nos olhos, viu numa visão, quando entrava o homem e já sabia o nome, Ananias. Ananias entrava e dizia: Saulo, meu irmão, a paz do Senhor, Shalom, o Adonai. Jesus, que te apareceu em Damasco, me mandou aqui para orar por ti, para que tu seja cheio do Espírito Santo e que tu veja eles no 3º dia de jejum. Paulo nos dá um exemplo. Se você quer ter uma vida debaixo dos domínios do Espírito Santo, sendo usado por Deus, volte novamente para o altar, para a oração, para o jejum, para a consagração. Leia mais a Bíblia, ouça mais a voz de Deus e obedeça ao seu pastor. É um segredo para o céu se abrir. Irmão, pena que esse relógio, ele não é pentecostal. Eu estou vendo que ele é antipentecostal. Ele já está dizendo: pare, só tem 9 minutos. Mas vamos correr aqui. Ele diz: Saulo. O conselho do Espírito Santo é: mulher, homem, cuide do teu nome, para que o teu nome não caia na lama. Verdade, meu E Deus. nem na boca do povo. É forte, Jesus. Não deixe o teu nome cair na lama. Desse jeito. Não deixe o teu nome cair na boca do povo. Não deixe o teu nome cair no TikTok. Não deixe o teu nome ser escandalizado nas redes sociais. O conselho pastoral do Espírito Santo é: cuide do teu nome. Meu Deus, é verdade. Glória. Deus tem uma mensagem profética para Glória você. a Deus. Você quer uma profecia verdadeira concerning o teu nome? Posso profetizar nesta noite, pastor? Eu lhe garanto que a profecia que eu vou lhe entregar é verdadeira. Porque o que tem de homens e mulheres que o seu nome está escandalizado como falso profeta, como falsa profetisa, chega na enferma, chega no sofrido, vai falar o que ele quer ouvir. Eita Deus. E muita gente caindo no golpe do diabo É verdade. por causa dos falsos profetas. Meu Deus. Profeta que pede pix. É forte, Jesus. Tem alguma Tereza por aqui? Tem alguma Ana por aqui? Tem algum Antônio por aqui? Tem não? Só Maria eu sei que tem em todo lugar e é muito. Eu sei. Por que eu estou perguntando isso? Porque sabe como é que eles fazem no Facebook? Eles jogam um nome qualquer. Você é fulano de tal dos Anzóis, Maria das Tantas. Deus está me revelando. Jesus está falando. Irmão, pelo amor de Deus, quem é que não tem no Brasil o nome de Maria? Maria Antônia, Antônia Maria. Eu tenho um filho chamado Wellington. 2 nomes ele não gostava. Era o nome de Maria e o nome de Francisca. Ele disse que odiava esses 2 nomes. E se um dia ele fosse namorar com a menina, se ela tivesse o nome de Maria, perdia o namoro.
Se tivesse o nome de Francisca, perdia o namoro. Aí ele foi namorar com a jovem filha do seu Valdemar, e o nome dela era Francisca Maria. E não se apaixonou por ela, por Francisca Maria? Você está entendendo? Da mesma forma, os pregadores do WhatsApp, Facebook, ele fecha os olhos e parece um pai de santo, Chico Xavier. Deus está me revelando. Teresa de Jesus, aonde é no Brasil que não tem alguém com o nome Teresa de Jesus? Não é verdade? Os caras vão no Facebook de uma igreja, de uma família, e lá ele encontra o nome das pessoas, anota na Bíblia dele e faz aquele jargão e joga aquela profecia mentirosa, e o crente deixa de dizimar na igreja, pastor, deixa de dizimar na igreja para mandar pix para esses falsos profetas. Mas hoje eu vou entregar uma profecia verdadeira. Deus vai falar com cada um de vocês. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 8. Anote. 1 Crônica, capítulo 17, versículo 8. Deus diz para você: estive contigo por todos os lugares por onde tu andou, e eu venci os teus inimigos diante de ti. E eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Eu te dei um nome, eu te dei um nome, eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amado pastor, Deus está dizendo: eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. E qual é o nome que o Senhor deu para essa igreja? Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu, os céus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmão, existe um nome melhor do que isso para nós? Filho de Deus. Bota a sua cabeça: você é um filho de Deus. Meu Deus, você pode? Eita, é verdade. Qual outro nome que Deus te deu? Eu te dei um nome, como o nome dos grandes que era a terra. Irmãos de Cristo, filhos de Deus, ovelhas, cordeiro, Eita, glória. vinha fechada, Meu Deus. jardim de Deus, Eita, glória. estrelas do Senhor, Verdade. menina dos olhos de Deus, ministro do Evangelho eterno. Qual o nome